Olá, amados e meus queridos irmãos, vamos nesta manhã, agora são mais ou menos 5 e pouquinho da manhã, vamos começar o dia com a maravilhosa palavra de Deus. E eu quero mostrar para você nesta manhã, neste vídeo, algo da palavra do Senhor, não minha, mas da palavra de Deus, negando Cristo com as suas obras. Às vezes nós falamos muito sobre essa questão e às vezes as pessoas elas deixam passar despercebido, porque muitas das vezes elas não querem compreender, porque hoje as pessoas vivem dentro das chamadas igrejas com medo. Elas não vão na igreja porque realmente elas amam a Deus, porque elas amam a Cristo, mas sim por medo. Medo do quê? Medo que existe um diabo que vai soltar a mão, que existe um diabo que vai destruir a pessoa, que existe um diabo, o chamado demônio, que vai levar a pessoa para o inferno, porque diz que existe um lugar chamado inferno, que é realmente para aquelas pessoas que vivem no erro. Mas aí a gente vai entrando dentro da palavra de Deus e a gente vai percebendo que há muito engano, que os pregadores envolvem Deus, envolvem Cristo, mostrando para as pessoas o que é um Deus cruel, um Deus ingrato, um Deus que não ama seus filhos, um Deus que fez um povo para Ele mesmo destruir. E quando você começa a estudar a palavra de Deus, amado, você começa a descobrir. Por que você descobre? Porque o Espírito Santo começa a revelar para você a verdade. E eu vou citar aqui algumas passagens para você, tem muitas. Essa questão aqui que eu estou citando para você, eu vou falar aqui mais ou menos 3 livros só. Mas era preciso passar essa relação inteira para mostrar para você realmente o que é negar a fé. Então, muitos negam Cristo com as suas obras. E é preciso você entender isso. Quais são as obras que desagradam a Deus? Quais são as obras que deixam Deus triste e que afastam você de Deus? Se eu for citar aqui as obras que muitas igrejas cometem ou praticam, você vai se escandalizar. Mas eu quero dizer para você algo, antes de entrar na palavra. Eu vou falar outra vez os 3 nomes. Jesus de Nazaré, Jesus homem, foi enviado ao mundo para aniquilar o pecado. E para aniquilar o pecado, para destruir o pecado, ele precisou falar o que? A verdade. E a verdade levou ele aonde? Na cruz. Levou ele à morte, por ele dizer a verdade. E quem levou ele à morte foi os religiosos. Foi aqueles que viviam numa religião. E quando apareceu um homem que eles não conheciam, que eles não sabiam quem era, e começou a dizer a verdade para eles, para que eles mudassem aquelas atitudes que eles iam praticando, porque aquilo estava deixando o pai triste, eles disseram: não, nós já vivemos isso há tantos anos, Moisés nos ensinou isso, agora vem você querendo falar para nós mudar, que nós estamos agindo errado. Passou-se um tempo, levaram Jesus na cruz. Mas Deus nunca morre, compreende? Então Deus fez o que? Enviou outros, e outros, e outros, e outros, e continuará enviando pessoas que confiam na palavra dele, pessoas que não vivem uma fé baseada naquilo que o homem diz dentro da igreja, mas naquilo que a palavra de Deus mostra e ensina. Depois eu vou citar outro nome aqui, Estevão.
bem já na frente, Estevão começou a pregar e dizer: gente, vocês estão fazendo errado, vocês vivem na idolatria, vocês vivem nessas obras mortas, aonde Jesus de Nazaré veio e condenou essas coisas, vocês estão praticando novamente. Vocês reconheceram que ele falava a verdade e que essas coisas não agradavam ao Pai. Vocês continuam de novo fazendo a mesma coisa. E Estevão começou a pregar. Mas não demorou muito tempo. Apedrejaram ele até a morte. Mas o Evangelho não parou de ser pregado. O Evangelho verdadeiro. Não. Me desculpa. O que você ouve nas igrejas não é o Evangelho. Não. Me desculpa, porque você não ouve a verdade. E eu vou provar para você dentro da Bíblia. Então, passou-se um tempo, apareceu um tal de Saulo, que era cruel, que matava, que fazia e desfazia. Mas um dia, ele reconheceu que ele fazia tudo errado. Ele era um religioso e por causa da religiosidade, ele matava os inocentes, ele punia os inocentes, porque ele tinha o poder para isso. O poder do mundo para isso. Mas Cristo apareceu para ele numa visão e disse: por que tu me persegue? Compreende? E ali caiu o véu que separava Paulo de Cristo. E Paulo daí por diante começou também a pregar a verdade. O que aconteceu com ele? Foi morto também. E assim será, irmãos, todos aqueles que se dispuser realmente a pregar a verdade, a dizer a verdade. O primeiro passo dele é ficar só. Quando ele começar a pregar a verdade, mostrar a verdade, abrir a Bíblia e mostrar a verdade, pai, mãe, irmão, filho, amigos, parentes, todos se afastarão dele. Por quê? Por achar que ele está louco. Mas eu sou louco pela palavra de Deus. Eu sou louco pelas verdades. Sim, lógico que eu sou falho, como você. Mas eu reconheço os meus erros, reconheço as minhas falhas e procuro o quê? Sempre lutar para mudar. Mas o pior é a pessoa que lê as verdades e não muda. É a pessoa que ouve, às vezes você vai ouvir comigo, balançar a cabeça e dizer que está certo, mas você não muda. Você que está me ouvindo, porque eu sei que muitas pessoas ouvem os meus vídeos. Eu sei que muitas pessoas, elas não dão ok, porque elas têm medo, têm vergonha da verdade. Mas Jesus disse: aquele que se envergonhar de mim, eu também me envergonharei dele diante do Pai. Mas aquele que professar o meu nome, eu também professarei o nome dele diante do Pai. Então eu prefiro, amados, viver longe daquelas pessoas que às vezes não aceitam a verdade, do que viver no engano, viver na mentira, viver na falsidade. Olha o que disse a palavra de Tito, a palavra de Deus pelo profeta Tito, na época. Olha o que disse a palavra do Senhor. Capítulo 1, Tito capítulo 1, versículo 15 e 16. Tito capítulo 1, versículo 15 e 16. Todas as coisas são puras para os crentes. Nada é puro, porque tanto a mente como a consciência deles estão corrompidas. Nada para o crente é puro, porque a mente está corrompida. Eu não estou falando de outras religiões, estou falando do crente. E quem é o crente? Aquele que diz que crê. Então ele é crente, mas a mente dele está o quê? Corrompida. Todas as coisas são puras para os puros. Todavia, para os impuros e descrentes,
Nada é puro, porque tanto a mente como a consciência deles estão corrompidas. No tocante a Deus, professam conhecê-lo, entretanto o negam por suas obras, e por isso que são abomináveis, desobedientes e reprovados para toda boa obra. Por que é que são reprovados? Porque as mentes estão corrompidas. E as suas obras, veja só que é o crente corrompido, as suas obras não agradam a Deus. As suas obras deixam Deus triste. Porque a Bíblia mostra uma coisa, e eles distorcendo a palavra, eles negam com as obras. Por quê? Porque as obras diz para a pessoa que Deus não fez nada por você. As obras que são praticadas dentro das igrejas mostram que Deus não fez nada. Que o que Jesus fez lá na cruz não adiantou de nada. Que o que Jesus fez lá no Calvário, pregado, derramando sangue, para você não serviu de nada. Porque você continua nas mesmas obras. Você quer que eu conte quais são as obras? Eu vou falar aqui umas 4. E você não aceita. Batismo nas águas, você está negando Cristo. Você não aceita isso. Mas é uma verdade. É que você não lê a Bíblia. É que você não estuda. Santa Ceia, você está negando Cristo. E você não aceita. E eu não falo coisa, eu não estou falando nada aqui que eu não estudei, que eu não procurei, que eu não pesquisei. Tudo que eu estou te falando são coisas que eu pesquisei, que eu procurei para dizer. Eu não ia dizer nada sem ter um respaldo bíblico. Jejum, você está negando Cristo. Campanha, essa é pior ainda, porque nem na Bíblia tem o nome campanha. E você pratica. Você vai na igreja por causa do jejum, você vai na igreja por causa da campanha, você vai na chamada igreja por causa do pão e do suco, você vai na igreja por causa de água, de batismo em água. É por isso que você vai na igreja. Você não vai pela fé e você não vai por amor a Cristo. Compreende? Então são obras que você negam a Deus, que você negam a Cristo. Olha o que disse Tito ainda, no capítulo 1, voltando no texto, porque você, quando lê uma coisa, você tem que ler texto e contexto, para que as pessoas passem a entender o que você está dizendo. Olha o que disse Tito, desde o capítulo 1, do capítulo 1, desde o versículo 10 ao 16. Olha o que disse. Por quê? Tito está dizendo, porque Tito, eu digo Tito, mas quem fala aqui é o apóstolo Paulo. Porque existem muitos insubordinados, pauradores, frívolos e enganadores, especialmente os da circuncisão. Você nem entende o que quer dizer isso. Você nem sabe o que quer dizer circuncisão. Você vai na igreja, o pastor fala isso e você nem sabe, porque você não procura saber, você não procura entender. Aí ele disse assim: é preciso fazê-los calar, porque andam pervertendo casas inteiras, ensinando o que não devem, por torpe ou ganância. De que maneira que eles te ensinam? Não, você pode ver que tudo, a palavra termina onde? Você vai numa reunião, você vai na igreja, e a palavra de Deus, ela termina onde? Que se você não der dinheiro, Deus não faz nada por você. Que se você não pegar o chamado envelope, na maioria delas, se você não pegar o envelope, você não serve a Deus. Você só serve a Deus se você enfiar a mão no bolso.
Se você abrir a carteira, aí você serve a Deus. É preciso fazê-los calar, porque andam pervertendo casas inteiras, ensinando o que não devem, por torpe ou ganância. Foi mesmo dentre eles um seu profeta que disse: crentes sempre mentirosos, crentes sempre mentirosos, feras terríveis, ventres preguiçosos. Tal testemunho é exatos, portanto repreende os severamente para que sejam sadios na fé. Sadios na fé. Viver na fé, viver pela fé. Você não sabe o que é isso. Você não entende o que é isso. Porque a sua fé é só se pôr a mão no bolso. A sua fé é só se comer pão e beber suco. A sua fé é só se entrar na água e se dizer que se batizou. Senão, não tem fé. Compreende o que eu estou dizendo? E não se ocupe com fábulas judaicas. Fábulas judaicas. Batismo era onde? Pão e suco era onde? Jejum se fazia na época aonde? Lá não tinha campanha, lá não existia campanha. Você está compreendendo? Não tinha campanha. A campanha inventou os pastores de hoje. Eles tiraram, eles arrumaram um meio para prender a pessoa na igreja. Eles não prendem pela palavra de Deus, eles prendem pela campanha. Eles não prendem a pessoa pelo Espírito Santo. Eles prendem a pessoa pela campanha. Entende-se? Deixa eu voltar aqui. E não se ocupe com fábulas judaicas, nem com mandamentos de homem, desviando da verdade. Ou melhor, desviado da verdade. Por que você não aceita isso? Todas as coisas são puras para os puros, todavia para os impuros, descrente, nada é puro, porque tanto a mente como a consciência deles estão o quê? Corrompida. Tudo isso que eu li aqui você não aceita, porque a sua mente está corrompida. Aí você me diz assim: ô irmão, mas você está falando uma coisa aí no livro de Tito? Eu quero mais um respaldo em outro livro. Olha o que disse lá em Hebreus, no capítulo 9, a partir do versículo 11 e 12. Hebreus 9, 11 e 12. Para que você tenha um respaldo. Eu tenho vários versículos, amado, dizendo essas coisas. Entende? Mas eu segurei aqui alguns para não esticar muito esse vídeo. E que você observe a palavra de Deus. Que você se ocupe com a palavra de Deus, que você não vive por fábulas, por causa da mentira desses cão gulosos, ventres mentirosos, ventres que nunca se enchem, que mente para você. Não sou eu que chamo eles de mentirosos, quem chama eles de mentirosos é a própria palavra de Deus. Você está entendendo? Olha o que disse aqui em Hebreus, capítulo 9, versículo 11 e 12, disse assim, ó: quando, porém, veio Cristo como sumo sacerdote dos bens já realizados, mediante o maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, quer dizer, não desta criação, não é feito por mãos de homem desta criação, que somos nós. Você vê esses monumentos aí, igreja grande, lotada, entupida, você fala: isso agrada a Deus. Não, não agrada a Deus. Não agrada a Deus por simples questão, porque não se fala dele. Se usa o nome dele, mas não fala dele. Se usa o nome de Jesus, de Cristo, mas não fala de Cristo. Se fala muito o que mais se fala dentro dos templos é de Deus.
mas não fala as verdades dele. É isso que você tem que entender. Não, mas é a casa de Deus. Não, lá não é a casa de Deus. Ele está dizendo aqui, ó. Quando, porém, veio Cristo como sumo sacerdote dos bens já realizados, mediante o maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, quer dizer, não desta criação. Versículo 12: não por meio de sangue, de bodes e de bezerros, mas pelo seu próprio sangue, entrou no Santo dos Santos, uma vez por todas, tendo obtido eterna redenção. De uma vez por todas, ele nos deu eterna redenção. E você não aceita isso. Você quer viver no mandamento do homem. Eu, para temer a Deus, para ter temor de Deus, eu não preciso de mandamentos de homem. Porque eu sei o que é. E se tem coisas que eu preciso mudar, irmão, é porque a palavra mesmo diz que a nossa carne é terrível. Que a nossa carne deseja algo que você nem imagina. Você está entendendo? E é preciso, às vezes, a gente mudar, lutar para isso. Você tem que ter força para lutar. Lembra do que Jesus disse uma vez? Jesus não, acho que foi Pedro que disse: resistir o diabo e ele fugirá de vós. Resistir Satanás e ele fugirá de vós. E quem é esse Satanás? É a nossa carne, resistir ela. É ela que você tem que resistir. Esse diabo é a nossa carne. Porque é ela que deseja as coisas ruins que não agradam a Deus. Ou você acha que existe um demônio que está desejando? Vamos dizer, o demônio deseja trair. Ele vai usar você? Não, é a sua carne que está desejando. O diabo quer roubar, ele vai usar você. O diabo quer entrar no banco, ele vai usar você. Não, meu querido, é a sua carne. É isso que você não entende. E aí veio Jesus, né? Pagou o preço, e o homem hoje leva você a pagar um outro preço. É campanha disso, é campanha com água, é envelope para isso, é envelope para comer pão, é envelope para beber suco. Você está entendendo? Você tem que tomar cuidado. Você tem que observar a palavra de Deus. Compreende? Olha o que disse aqui ainda, no livro de Romanos, Romanos capítulo 11, eu estou olhando aqui porque são vários e eu estou pegando alguns livros. Romanos capítulo 11, melhor, me perdoa, capítulo 5, são vários, querido, são vários livros, e é preciso olhar aqui direitinho para não errar na palavra de Deus, para mostrar para você a verdade. Eu tenho dois Romanos aqui. Romanos capítulo 7, versículo 4. Romanos capítulo 7, versículo 4. Disse assim: assim, meus irmãos, também vós morreste. A palavra de Deus está dizendo: assim, meus irmãos. Não sou eu. Assim, meus irmãos, também vós morreste relativamente à lei por meio do corpo de Cristo, para pertencerdes a outros, a saber, aquele que ressuscitou dentre os mortos, a fim de que frutifiquemos para Deus. Porque quando vivemos segundo a carne, as paixões pecaminosas, posta em realces pela lei, operava em nós. Operava em nossos membros, a fim de fruticares para a morte. A nossa carne, ela quer frutificar, frutos para a morte. Versículo 6. Agora, porém,
Agora, porém, libertado da lei, estamos mortos para aquilo a que estávamos sujeitos, de modo que servimos em novidade de espírito e não na caducidade da letra. Vivemos, vamos voltar aqui, ó. Estávamos sujeitos, de modo que servimos em novidades de espírito e não na caducidades da letra. Quando nós vivemos pela carne, não podemos viver na caducidade da letra. É preciso viver no espírito. E antes de encerrar o vídeo, eu vou ali em Romanos 11, 5, que disse assim a palavra de Deus. Ainda, são muita coisa, irmãos, muitas coisas para que você possa observar a palavra de Deus e saia da mão do homem. 11:5 disse assim, ó, assim, pois, também agora, no tempo de hoje, sobrevive um remanescente, segundo a eleição da graça. E se é pela graça, já não é pelas obras. Se é pela graça, já não é pelas obras. Do contrário, a graça já não é graça. Que diremos, pois? O que Israel busca, isso não conseguiu, mas a eleição o alcançou. E os mais foram endurecidos. Alguns buscam a verdade. E o mais é endurecido. É assim. Você ouve a palavra, mas você endurece, porque você não aceita. Você me ouve dizer, e outros que dizem a mesma coisa, que buscam isso, que não sou só eu. No mundo que nos envolve, existe milhares e milhões de pessoas também que conhece, que lê, que busca, que examina as Escrituras pelo Espírito, não pela teologia, mas pelo Espírito de Deus, pelo Espírito derramado sobre nós, pelo Espírito que habita sobre nós. Essa é a verdade de Deus. Então, só para que você entenda aqui, ó, e se é pela graça, já não é pelas obras. Se é pela graça, já não é pelo batismo, já não é pelo pão, já não é pelo suco, já não é pelo jejum, e enfim, já não é pelas piores coisas que são as campanhas. É pela graça. E se é pela graça, já não é pelas obras. Do contrário, a graça já não é graça. Meu amado, eu teria muito mais para te dizer, mas eu vou fechar o vídeo, porque eu nem sei se você vai chegar até o fim. Mas eu quero te desejar um bom dia e que o Senhor Jesus possa derramar sobre você as graças dele, a graça do entendimento, a graça da sabedoria que vem do alto, não a sabedoria do homem, porque o homem é corrupto, mas o Senhor Jesus não. Morreu, pagou o preço, ressuscitou por mim, ressuscitou por você, ressuscitou por todos. Não, ele não ressuscitou pelo crente, ele ressuscitou por todos. Judeus, gentiles, grego, todos. Pelo negro, pelo branco, pelo espírita, pelo católico, por todo. Ele ressuscitou por todos. Mas nem todos reconhecem isso. Fica na paz do Senhor, meu amado. E que esta palavra possa também te ajudar a conhecer mais o que é realmente o Evangelho da Graça. Fica com Deus.